Salmos capítulo 1, versículo 1, na parte B do versículo diz assim: Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. A gente, como um bom gaúcho, eu pelo menos quando o texto fala ali em se assentar na roda, a primeira coisa que me vem à mente são as nossas rodas de chimarrão. E quando diz ali bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, fala sobre a mulher também. A Bíblia, a palavra homem ali, ela não tem gênero, serve tanto para o masculino quanto para o feminino. E quando diz que não se assenta na roda dos escarnecedores, a palavra escarnecedor, o principal significado da palavra escarnecer é falar mal do outro, é caluniar o outro, enfim, é falar sobre outras pessoas e normalmente falar coisas ruins, não falar coisas boas. Uh, a Bíblia está repleta de textos que repreendem, que chamam a atenção sobre o hábito ruim de falar mal de outras pessoas, de apontar os erros de outras pessoas, enfim. E esse primeiro capítulo, no primeiro versículo do Salmo, ele fala exatamente sobre esses momentos em que a gente se reúne com uma outra pessoa para conversar. E esse texto de Salmos ele chama atenção sobre quais assuntos têm feito parte das nossas conversas, seja com o parente, com a esposa, enfim, com o vizinho. Quais assuntos a gente tem falado, como a gente tem ocupado o nosso tempo, as nossas palavras têm sido usadas para falar o quê? E Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Certa vez, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 18 de Mateus, Jesus ele está respondendo para os fariseus e ele diz assim: O que entra pela boca do homem não pode contaminar o homem, mas o que contamina o homem é o que sai da boca do homem, porque o que sai da boca procede do coração. Isso sim é o que pode contaminar o interior do homem, ou seja, as nossas palavras, aquilo que a gente diz. Aquilo que a gente fala vai determinar como é o nosso interior, como ele é e como ele vai se tornar também. Porque tudo que a gente diz acaba voltando para nós. Se for coisas boas, vai voltar trazendo benefícios para a nossa vida, mas se forem coisas ruins, vai voltar trazendo prejuízos, trazendo danos. Em Mateus 12:34, Jesus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus diz que a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração, ou seja, aquilo que tiver dentro de mim vai acabar saindo para fora, eu vou acabar falando, eu não vou conseguir esconder. E eu acredito que todos nós, a gente conhece pessoas que têm por hábito, quando conversam, falar mal de outras pessoas. Eu conheço pessoas, muita gente que tem prazer em falar mal do outro, em apontar os erros do outro, em caluniar e normalmente procura sempre falar de coisas ruins, sempre falar daquilo que desagrada, nunca falar de coisas boas, nunca falar bem, mas tem pessoas que parece que têm prazer em sempre falar mal de outras pessoas. E é exatamente sobre esse grupo de pessoas que o Salmo 1, capítulo 1 fala, sobre quem ocupa o seu tempo nas rodas de chimarrão, nas conversas falando mal de outros. Quando ele diz ali, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, ele está falando que essa pessoa será feliz. Então eu já aprendo com esse texto que toda pessoa que tem por hábito falar mal dos outros é uma pessoa que não consegue ser feliz. É uma pessoa que é extremamente infeliz internamente. E a prova disso é que ela normalmente ocupa as palavras, ocupa o tempo, em vez de falar bem, falando mal de outras pessoas. Certa vez eu escutei uma frase que eu não lembro qual é o autor dessa frase, mas a frase dizia assim: as pessoas sábias elas falam sobre ideias, as pessoas comuns falam sobre coisas e as pessoas medíocres falam sobre outras pessoas.
E eu concordo plenamente com essa frase, ela se encaixa muito bem com esse texto de Salmo 1, capítulo 1, se encaixa muito bem com o que Jesus falou, que aquilo que a gente diz vai acabar determinando como que se torna o nosso coração, o nosso interior. E o apóstolo Paulo, na carta escrita à igreja de Éfeso, no capítulo 4 da carta escrita à igreja de Éfeso, Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas toda a palavra que seja boa para edificação daqueles que ouvem, para transmitir graça àqueles que estão ouvindo. Esse termo torpe, esse termo não saia da vossa boca a palavra torpe, o significado dessa palavra, um dos significados dela é corrompido, é corrupção. Essa palavra ela vem do grego, que é sarpros, que significa algo destrutivo, algo que traz prejuízo, algo que traz dano, algo que não faz bem, mas que faz mal. E eu quero deixar para a gente refletir nesse momento o que tem saído da nossa boca, nas nossas rodas de chimarrão, nas nossas conversas com vizinhos, com parentes, com amigos, enfim, o que tem saído da nossa boca? Será que da nossa boca tem saído palavras que edificam, que dão bons conselhos para aqueles que escutam, que trazem motivação, que trazem ânimo, que geram coragem em outras pessoas? Ou será que com a nossa boca a gente tem usado os nossos lábios, as nossas palavras nas nossas rodas, nas de chimarrão, nas conversas para falar mal de outras pessoas? Porque se a gente tem feito isso, a Bíblia diz que nós seremos pessoas infelizes. A Bíblia diz que se a gente faz isso, a gente revela uma sujeira, uma podridão que habita no nosso coração. A Bíblia fala que se eu ocupo meu tempo falando de outras pessoas, e principalmente falando mal de outras pessoas, eu estou revelando o quão medíocre eu sou, o quão pequeno eu sou, o quão sujo eu sou. Então, que a gente reflita sobre essa mensagem, entendendo mais uma vez que, sobre tudo o que eu devo guardar, sobre tudo que a gente deve guardar o nosso coração, porque do nosso coração procedem as fontes da vida. E aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, como eu uso o meu tempo com as minhas palavras, vai determinar como vai se tornar o meu coração. Se eu vou ser uma pessoa feliz ou se eu vou ser uma pessoa extremamente infeliz, que para sentir algum tipo de prazer e de alegria precisa ocupar o tempo falando mal de outras pessoas. Quero deixar isso para a gente refletir nesse momento, que da nossa boca só saiam palavras que sejam boas para